Saudações, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. As pessoas que já estão aqui no Zoom, aqueles que estão chegando agora no YouTube. A partir de agora, nós vamos dar início a mais uma atividade da Sociedade Teosófica no Brasil, que é a nossa costumeira palestra pública das 18 horas, agora na versão online, com transmissão para todo o Brasil. E é um espaço onde nós convidamos nossos irmãos teosofistas de todo o Brasil para vir aqui compartilhar conosco seus estudos, percepções, pesquisas, temas relacionados à teosofia e assuntos afins também. E para aqueles que estão chegando agora no canal e ainda não conhecem a Sociedade Teosófica, eu gostaria de dizer brevemente que a ST é uma organização internacional, presente em mais de 60 países, tem por princípio a liberdade de pensamento e como principal objetivo formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem qualquer distinção de gênero, etnia, opção religiosa ou condição social. A ST no Brasil está vinculada à Sociedade Teosófica Internacional, com sede em Adyar, Chennai, na Índia. Foi fundada no ano de 1875 nos Estados Unidos por Helena Petrovna Blavatsky, Coronel Walcott, entre outros fundadores. Aqui no Brasil, a ST já tem mais de um século de fundação. A sede fica em Brasília, Distrito Federal, mas nós temos lojas e grupos espalhados por todo o Brasil. E se você quiser saber se tem alguma loja, algum grupo de estudo próximo à sua residência, basta acessar o nosso site. Lá você vai encontrar os endereços e os contatos para você poder se aproximar e participar de algum grupo teosófico. Bom, e sem maiores delongas, e hoje um tema muito interessante, eu trago hoje para falar sobre Eros e Psique, o mito universal do amor e a redenção da alma, o nosso querido irmão Marcos Queiroz, que eu vou convidar agora a trazer aqui para a nossa telinha. Para aqueles que ainda não conhecem o Marcos, ele reside em Salvador, na Bahia, é arquiteto, professor universitário, membro da Sociedade Teosófica vinculada à Loja Cutume, em Salvador, e um grande pesquisador e estudioso de ocultismo. Marcos, mais uma vez, seja bem-vindo, e a partir de agora eu passo a palavra para você iniciar a sua exposição. Tá fechado? Márcia, eu que fico grato pelo convite, né? Por essa oportunidade de compartilhar com vocês algumas pesquisas, né, que eu considero válidas para o nosso crescimento espiritual e que são de grande importância para a sociedade teosófica também, eu acredito. Eu digo assim, porque como teosofista, eu acho que a gente tem que abrir, né, os conhecimentos, né, expandir eles. E não que eu esteja querendo dizer que é tão importante assim para a sociedade teosófica, mas eu acho que é um tema que merece um estudo, merece uma pesquisa, como praticamente tudo que a gente encontra nas áreas da religião, da mitologia. A própria Helena Blavatsky fez uma pesquisa bem aprofundada sobre mitologia comparada e religião comparada também. Então, a gente percebe que a mitologia é um campo de grande importância, com grandes informações para a gente, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. E, claro que é importante que a gente saiba também interpretar. E o que a gente vai fazer aqui hoje é justamente fazer um apanhado desse mito de Eros e Psique dentro de uma perspectiva psicológica inicialmente e, em paralelo, também uma perspectiva, é, vamos dizer, esotérica. Eu costumo separar muito pouco as perspectivas psicológicas e esotéricas. Claro que a esotérica tem um plus, né, um algo a mais, porque envolve a transcendência de uma maneira menos, vamos dizer assim, menos engessada, né? Porque a psicologia, ela nos ajuda a vencer certas barreiras num campo talvez emocional, psíquico, envolvendo o astral, mental, etc. Mas os aspectos esotéricos, religiosos e transcendentes nos ajudam a dar um passo adiante nas conexões do que está acima do mental inferior, do mental concreto, e fazendo a gente conectar com esferas mais sutis, né? Então, por isso que eu acho que é, as duas estão muito conectadas e às vezes a gente é, busca, vamos dizer assim, uma interpretação muito transcendente, mas às vezes um certo mito ou um certo acontecimento, um sonho ou uma fantasia, ela tem muito a dizer para a gente em esferas menos transcendentes ainda, porque a gente ainda precisa vencer certos estágios
que nos ajudam a, digamos, abrir pontes para realidades maiores. Então, por isso que é, a gente diz assim que quando a gente estuda psicologia, não sendo psicólogo, a gente não está tirando a importância desse profissional, né? Mas a gente está tentando, de certa forma, aprender mais sobre nós mesmos, buscando um autoconhecimento, buscando já dentro do que é possível a gente mesmo corrigir em nós ou melhorar em nós, né? Ou tentar, digamos assim, diminuir as barreiras que nós temos. E quando isso não acontece com tanta facilidade, é que a gente recorre a profissionais. Da mesma forma, quando alguém estuda, né, não estou querendo dizer que é o meu caso, mas quando a gente recorre a mestres como o mestre de sabedoria ou mestres que estão acima de nós numa compreensão, buscando livros, buscando informações, nos ajudam a também criar uma ponte para aquilo que a gente precisa crescer em aspectos mais transcendentes. Então, esse assunto é importantíssimo. Eu estava dizendo aqui a Márcia na instante que ele é inesgotável, mitologia mesmo, ainda mais quando você fala de um mito, você cria um link com outro, com outro, com outro, então os mitos estão todos conectados, né, porque eles dizem respeito a uma totalidade, né, evolutiva, e a gente vai falar aqui, em especial, de um que tem também uma grandiosidade enorme, faz parte daquela vertente dos mitos relacionados às interações entre as pessoas, e mais do que isso, a interação do eu com a alma, né, digamos assim, do espírito com a alma, né? Do assim da parte mais da atração que as pessoas têm uma pela outra, dos vários níveis que existem, do relacionamento amoroso, afetivo e dos relacionamentos de amizade, dos relacionamentos os mais diversos, né? Então vamos aqui compartilhar com vocês uns slides para começar, né? Eu peço a vocês, deixa eu ver aqui uma coisa, porque eu acho que eu tenho que compartilhar com o som, porque eu vou ter um videozinho em um determinado momento. Vocês conseguem ver aí? Sim, Marcos, tá ok. Pronto. Então vamos lá, vamos começar. Tem umas primeiras passagens aqui que a gente vai falar e depois a gente vai colocar um vídeo que tem menos de 3 minutos, né? Ou 3 minutos e pouco, né? E aí a gente vai trazer um conteúdo que começou a ser escrito por mim já há algum tempo, mas eu acabei publicando ele na revista Sofia, né? Ele saiu como edição até de capa, né? De uma das revistas recentes, né? Então tá aqui o mito, Eros e Psique, o mito do amor e a redenção da alma, certo? Eu trouxe, na verdade, o título que eu coloquei originalmente, né? Mas a revista acabou alterando para se tornar um título mais comercial, né? Então, de certa forma, teve alteração nesse sentido. Então, assim, aqui eu trago as primeiras palavras do texto que depois eu não vou prosseguir, mas é importante para a introdução, né? No intrigante universo dos mitos da mitologia grega, destaca-se a cativante lenda de Eros e Psique, contada pela primeira vez no estranho romance latino As Metamorfoses do século II, escrito pelo romano Lúcio Apuleio, ou Lúcius Apuleius, né, em latim, conhecido como O Asno de Ouro. Na verdade, esse livro aqui, que tem hoje publicado, né, em várias editoras, essa aqui é uma das melhores, porque ele é até bilíngue, tem até latim de um lado e português do outro. Então, é um livro muito interessante. Além desse livro, a gente tem, eu recomendo esses dois, né, que é o livro Eros e Psique, de Eric Neumann, né, que é Amor, Alma e Individuação, né, no desenvolvimento do feminino, da editora Cutrix. Ele é uma das vertentes interpretativas dentro da ótica junguiana do mito de Eros e Psique. E aqui nós temos também um livro, O Asno de Ouro, o romance de Lúcio Apuleio, na perspectiva da psicologia analítica junguiana de Marie-Louise von Franz. Tem também um outro que é de James Hillman, né? Que eu não tenho ele, mas tenho ele em PDF. Vocês vão ver aqui que eu vou falar rapidamente para vocês que
esse livro, aliás, esses livros, eles não são todos eles concordantes, né? Alguns discordam uns dos outros, e aí a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre essa discordância brevemente, porque para a gente vai ser mais importante os desdobramentos dessas opiniões desses autores que trabalham mais no campo da psicologia, né? Do que propriamente essas questões mais técnicas da psicologia em si, certo? Então vamos lá. Bom, então, o livro Asno de Ouro, ele recebeu esse nome depois, né? Ele se chamava Metamorfoses. Na verdade, existem muitos livros chamados Metamorfoses na época, né? Nessa época, né? Antes de Cristo e entrando pela fase depois de Cristo, que eram livros que falavam das transformações que poderiam ser processadas a partir do que a gente aprendia com os deuses. Esses deuses pagãos, né, vamos dizer assim, esses deuses da mitologia grega, romana, etc. E que, por mais que a gente saiba que eles tinham defeitos, eles eram considerados deuses e, de certa forma, tinham algo a mais do que nós nesse processo. O fato deles terem certos defeitos faz com que a gente entenda que isso era uma estratégia até para que as pessoas não se sentissem tão distantes, né, deles, mas, obviamente, não dá para acreditar numa divindade com tantos defeitos como apareciam nesses trabalhos que os autores colocavam, que no fundo eram compilações de mitos que vinham de gerações em gerações, transmitidas de uns aos outros, né, de gerações em gerações, e, no fundo, a gente vai ver que esses mitos eram realidades presentes dentro de nós, da nossa psique, e que eram retratadas nessas histórias, tentando fazer com que a gente se conheça melhor em alguns aspectos importantes, até antecipe algumas coisas que a gente poderia vivenciar da experiência humana na Terra, e ajudando a gente também a superar e até ter indícios, algumas formas de superar determinadas dificuldades, determinados desafios que aparecem na nossa vida, né? Então, a história se chama O Asno de Ouro porque começa com uma pessoa chamada Lúcio, né? O autor chama Lúcio, mas ele colocou um nome que é, de certa forma, se identificando na história, de alguma maneira, que interagiu com uma feiticeira que fez uns feitiços que ainda ela não tinha domínio e acabou transformando ele num asno. Mas ele se transformou num asno, mas tendo a inteligência, a capacidade de entender tudo o que acontecia à sua volta, e com isso, ele acabou tendo experiências em vários locais onde ele esteve, né? Essa representação aí não é nem do asno de ouro, na verdade, é até de um paradoxo, né, do asno em que ele estava com fome e com sede, mas é o asno de Buridan, também é um elemento mítico, mas que eu acabei colocando, que é a dúvida, porque ele está com sede e está com fome, aí ele não sabe se bebe água ou se come, e aí ele acabava não fazendo nenhuma coisa nem outra, ele ficava sofrendo por isso. Então é uma coisa da indecisão, a representação da indecisão, né? Mas, de certa forma, a representação do asno, eu quis trazer esse paradoxo para mostrar que ele reflete um pouco essa coisa da ignorância humana sendo retratada. Então, um livro que começou sendo chamado de Metamorfoses e depois passou a ser apelidado de Asno de Ouro, de certa forma, tem a ver com essa coisa de a gente precisar se transformar para deixar de lado a nossa ignorância de compreender o universo de uma maneira melhor, compreender o que está à nossa volta de uma maneira melhor, né? Mas eu tenho aqui uma representação que é um retrato do livro, de certa maneira, né? É uma tentativa de ilustrar esse livro posterior, não tão posterior assim, porque é uma ilustração bem antiga, mas a ideia é que esse asno saiu percorrendo pelo mundo e até que ele encontrou uma senhora, e lá pelo meio do livro, né, essa senhora conta para ele um conto de Eros e Psique. Esse conto de Eros e Psique contado na verdade, para uma menina. E aí, de certa forma, fica claro para a gente que é uma tentativa de ensinar alguma coisa, de passar uma lição de alguma forma para o feminino, né? Pelo menos na história, isso é claro, fica claro que existe uma tentativa de ajudar alguém do sexo feminino, porém, a gente vai ver que alguns autores dizem que, apesar de ser algo orientado para o feminino, acaba sendo uma lição universal, né? E é justamente aí que mora a grande divergência entre os autores na hora de interpretar o mito de Eros e Psique.
trouxe aqui algumas ilustrações, porque algumas, inclusive, a gente teve até que evitar, porque pode ser que na publicação lá no YouTube seja embarreirada por conta também da exposição, né, da imagem, né, figura corporal, etc. Eu trouxe também aqui uma passagem que foi destacada no nosso. Vou colocar aqui um apontador para ficar melhor. É um apontador liso para ficar melhor. Então, no âmago do mito de Eros e Psique, a palavra grega psique adquire duplo significado, pois refere-se tanto ao significado de borboleta quanto de alma. Psique, assim como borboleta, transcende uma existência rastejante, semelhante à da lagarta, para pairar graciosa na brisa diurna. Então, isso é também um importante significado, né? Enquanto que Eros é um anjo, como vocês viram, né? De certa forma, é o Cupido, é o famoso Cupido, né? Que ele é considerado, é chamado também de Cupido na língua romano, né? Na língua latina, mas psique, que é associado à alma, que é também traduzida como alma, tem uma representação bem forte com a borboleta. Não é à toa que aí, por mais que se trate de Eros e Psique, a jornada que mais importa aí nesse processo todo é de Psique, é da alma, é a jornada da alma, nesse seu processo de transformação. Então, tanto que as representações de Psique, depois que a história toda ocorre, no final da história que vocês vão ver brevemente, que vai ser contada aí num vídeo que eu preparei para vocês, a gente vê ela sendo retratada com asas de borboleta, dando a entender que ela saiu do casulo e conseguiu o seu voo, conseguiu essa transformação importante que a alma tem, precisa passar e que está retratado no mito de alguma forma também, né? Bom, aqui é o momento em que eu trago. Isso aqui é um livrinho que tem de história em quadrinhos, vamos dizer assim, está todo em quadrinhos, e que foi transformado em vídeo. Na divulgação dessa história em quadrinhos transformada em vídeo, colocado no YouTube, a gente encontra uma retratação detalhada da história de Eros e Psique, mas eu aqui fiz uma síntese utilizando essas mesmas imagens, e eu vou tentar trazer aqui para vocês para compartilhar com vocês é, tivesse como para poder eu não contar a história e não esquecer de nenhum detalhe importante, mesmo vocês ficando cientes de que muita coisa teria ainda para se contar nesse mito que é grandioso, é enorme, tem muitos detalhes, mas a gente está trazendo o que é essencial para a história, certo? Então vamos lá. Vamos a uma síntese do mito de Eros e Psique. No antigo reino grego, 3 belas princesas sonhavam com seus futuros maridos. 2 desejavam riquezas e poder, enquanto Psique, a mais bela, queria apenas um amor verdadeiro. Sua beleza despertou a inveja das irmãs e a ira de Afrodite, que, vendo-se ofuscada, ordenou a seu filho Eros que fizesse Psique se apaixonar por uma criatura horrenda. Porém, ao ver Psique, Eros acidentalmente feriu-se com sua própria flecha e apaixonou-se por ela. Psique, apesar de ser adorada, não encontrava pretendentes. Seu pai, preocupado, pensando que isso era um castigo dos deuses, consultou o oráculo de Apolo e previu um destino terrível para ela: casar-se com uma criatura monstruosa. Resignada, Psique foi levada ao abismo para encontrar seu destino, mas foi resgatada pelo vento Zéfiro e levada a um palácio mágico onde encontrou um marido amoroso que só a visitava à noite, escondido nas sombras. Sentindo saudades da família, Psique foi autorizada a visitá-los. Suas invejosas irmãs a incitaram a descobrir a identidade de seu marido, que pedia que ela permanecesse oculta, convencendo-a de que ele era um monstro, né? Apesar de ele ter pedido, ela acabou aceitando essa insistência, né? Então, na escuridão da noite, Psique acendeu uma lamparina e viu que seu marido era Eros, o deus do amor, de uma beleza incrível. Porém, uma gota de óleo quente da vela o despertou e ele, sentindo-se traído, partiu, deixando Psique desolada. Em busca de redenção, Psique serviu no templo de Deméter, que a aconselhou a procurar Afrodite.
Afrodite impôs a Psique tarefas impossíveis, mas ela foi auxiliada por forças divinas e conseguiu realizá-las. Na última tarefa, Psique deveria buscar uma caixa com a beleza de Perséfone no submundo, a chamada Caixa de Afrodite. Apesar dos perigos, ela conseguiu a caixa, mas desobedecendo a advertência, abriu-a e caiu em um sono mortal. Eros, sentindo o perigo, resgatou Psique e levou-a ao Olimpo, onde Zeus concedeu a ela imortalidade. Com a bênção de Afrodite, Psique e Eros se uniram para sempre e seu amor gerou Edone, a deusa do prazer. Assim, o amor de Psique e Eros perdurou pela eternidade. Bom, então, vocês viram aí, né, que esse foi uma síntese mesmo da história. Muita coisa teria ainda para ser contada aí, mas a gente tentou ver se ganhava tempo não tendo que contar a história assim, na tentativa de lembrar as coisas, acabar perdendo tempo, porque tem muita coisa para a gente falar a partir do que foi dito do conto, né? Deixa eu pegar aqui o ponteiro novamente. Então, aí eu trago aqui, de certa forma, um trecho também que foi destacado no meu artigo, né? A analogia dos mitos se dá em diferentes escalas, pois a própria manifestação de luz e sombra em planos ou mundos, subplanos ou submundos, se repete como na máxima hermética e alquímica do princípio da correspondência, o que está embaixo é como o que está em cima. Então, assim, o mito de Eros e Psique tem muito em comum com o de Adão e Eva, que está mostrando, de certa forma, a polaridade, né? Polaridade masculina e feminina em vários níveis, em várias esferas. Eu quis colocar aqui esse princípio da correspondência, o que está embaixo é como o que está em cima, porque, de certa maneira, a gente vai perceber este mito sendo interpretado em diversas instâncias, desde o mito da criação até o mito do que acontece na nossa alma, na nossa expressão emocional, mental, sutil, a alma em si. Então, envolve várias instâncias evolutivas e a gente pode fazer ele servir como um instrumento de aprendizado, de conhecimento em todas essas instâncias, né? Então, o livro que a gente, antes de chegar aqui, o livro que a gente está utilizando como estudo é o livro o Asno de Ouro. Esse é um livro que é um dos poucos livros em latim que sobreviveu a esse tempo todo, né? Escrito na íntegra, presente na íntegra para a gente poder ler. E esse livro, graças a ele, a gente tem uma história concisa, né, de Eros e Psique, coisa que, às vezes, vários livros do passado, né, Ilíada, Odisseia, às vezes contavam mitos de maneiras diferentes, a gente tinha várias versões, não que Eros e Psique não tenha tido outras versões posteriores, mas essa versão é considerada oficial e a gente acaba tendo muitas alusões a questões esotéricas que a gente encontra no nosso aprendizado evolutivo, dentro da teosofia, inclusive, e que estão preservadas pelo fato de ter sido um livro que continuou na íntegra, exatamente como foi escrito na época, e a gente tem, com isso, informações preciosas, né? Bom, aqui tem exatamente o que está dito. Isso aqui não é um texto do livro de Eric Neumann, mas é falando o seguinte: Eric Neumann, em sua interpretação do mito de Eros e Psique, vê a história como uma alegoria do desenvolvimento psicológico e da individuação feminina. Ele sugere que Psique representa a alma humana em sua jornada de autodescoberta e amadurecimento emocional. Seguindo à risca a interpretação junguiana, né, o Eric Neumann ele considera que só o homem possui ânima e a mulher possui ânimos. Então, por isso que, de certa forma, a experiência que está sendo vivida aí é da ânima, que é de psique. O homem não tem ânimos, o homem é o próprio ânimos e tem uma ânima, e a mulher é a própria ânima e tem o ânimos. Então, quando, na interpretação junguiana, ele desconsidera a existência no homem de ânima, é porque, ou melhor, no homem de ânimos, é porque o ânimos para ele é o próprio self. Ele tem um cunho de Deus, ele funciona como o Deus interior, o seu eu superior,
né? Então, de certa maneira, acaba criando uma interpretação de conexão do ser mais inferior ao ser mais superior, quando a gente inclui aí a relação ânimos e ânima. Se a gente considerar Eros como ânimos e psique como ânima, vai ter sempre essas variações possíveis da possibilidade de a gente estar atuando no nível do macro para o micro, ou do mais transcendente para o menos transcendente. E alguns, como alguns dizem, né, dentro da vertente mais alquímica, espírito e matéria, o espírito e alma, alma e espírito, enfim, coisas menos densas com coisas mais densas, né? Bom, já aqui no livro de Marie-Louise von Franz, né, ela não concorda com o ponto de vista de Neumann e analisa a questão por uma perspectiva masculina, né? E o romance foi escrito por um homem que escolhe precisamente essa história, e a insere num lugar bem específico na sua obra. Em outras palavras, o que ela diz é o seguinte: Eric Neumann e o James Hillman, que foram os dois que consideraram uma interpretação diferente, essa que existe digamos assim, uma situação que envolve somente o feminino ali a ser trabalhado. Ele disse que é porque foram homens analisando isso, né? Ela, como mulher, teve a capacidade de perceber que aquilo ali estava tentando retratar uma realidade universal. Então, por isso que eu sou muito mais favorável à interpretação de Marie-Louise von Franz do que deles dois, né? Porque, de certa forma, ela mostrou que aquilo ali acontece em toda a humanidade, não só na figura não só na redenção feminina, não só do processo evolutivo feminino. E aqui a gente tem os dois, né, nessa disputa da questão, e aí eu trago, eu não tenho o livro, mas em PDF eu pude extrair essa passagem que acho que é válido a gente trazer, que ele diz o seguinte, o James Hillman, né? O que mais nos atrai, mais ainda que a deusa da beleza, Afrodite, é a psique humana mortal. Nos sonhos de um homem, a ânima é com frequência a imagem de sintomas neurovegetativos e de sustentabilidades emocionais, isto é, ela representa os eventos semissomáticos que ainda não são experiências psíquicas, que não passaram ainda por suficiente psiquização. Então, de certa forma, ele está mostrando aí que, de alguma maneira, o que está sendo trabalhado é a ânima da mulher e não do homem, porque no homem vai estar dando uma ideia bem deturpada da história, porque no homem a gente tem que perceber que o que é ânima e ânimos. Na verdade, talvez teria que ter sido dito logo no começo. Na verdade, a ânima no homem é a versão feminina que a gente tem, né? Então, o ideal feminino é como se a gente pensasse assim, quando a gente idealiza alguém para conviver, né, o homem idealiza uma mulher, ele cria todo um conteúdo, né, na psique, um conteúdo no inconsciente relacionado à mulher, né? Então ele espera na mulher tudo aquilo que ele tem na ânima. Às vezes não dá certo porque ele não consegue aquele ideal, e aí ele não faz o verdadeiro casamento que precisa acontecer, que é na psique, ele primeiro precisa casar a ânima com ânimos dele para poder ter uma boa relação interna e depois conseguir não ficar projetando no outro seus defeitos, não ficar projetando na outra pessoa ou no outro, a depender de ser um homem ou uma mulher, né? Então, por isso que a gente tem que ver que nessa interpretação que está sendo dada por Hillman e por Neumann, eles acabam entrando muito no aspecto psicológico. Eles não estão errados, porque a gente pode analisar por várias perspectivas, mas eu vejo na análise de Marie-Louise von Franz uma vertente que faz a gente abrir muito mais para as questões esotéricas que a gente vai ver daqui para frente, certo? Bom, e aí eu trago aqui essa frase que eu já usei em vários slides, né, de Joseph Campbell. Os mitos não se explicam, na verdade, não têm explicação e não querem ser explicados. Olha que incrível. Os mitos querem apenas ser percebidos. Os mitos brotam no inconsciente do ser humano, falam a linguagem do inconsciente, que não é a linguagem racional. O mito tem uma linguagem totalmente diferente da linguagem verbal. Então, por isso é que eles atuam no emocional, atuam no mental, mas atuam de uma maneira independente de nossa, digamos assim, de nosso direcionamento. Por isso que é importante a gente entender, porque a gente sabe, dentro da perspectiva psicológica e também da perspectiva esotérica, que nós somos conduzidos por muitas realidades.
Dentro de uma perspectiva psicológica, é dito que nós somos conduzidos pelo nosso próprio inconsciente, que é o nosso eu, que nós não conhecemos totalmente, porque nossa psique consciente trabalha tão ativamente, impedindo, criando uma barreira para que a gente conheça o nosso eu superior. Então a gente vive aqui como num teatro, num Maia, uma realidade que é praticamente um palco de acontecimentos, onde histórias como essas todas que os mitos apresentam, a gente vive aqui de alguma maneira também. E aí a gente, como tem, digamos, como se fossem essas importantes informações que os mitos nos trazem sobre situações que a gente pode enfrentar e que a gente pode superar, e como superar, e que maneiras elas podem acontecer. E se a gente junta a isso interpretações de cada corpo sutil que está associado, cada sentimento, cada evocação de certos conteúdos internos do nosso inconsciente, nos ajudam a evoluir nesse sentido. Na vertente esotérica, isso tudo também acontece, porque a gente sabe que é, acontecimentos ocorrem com formas de pensamento interferindo na gente, né? Energias externas, certos seres que são auxiliares invisíveis nos ajudando, alguns não ajudando tanto, né? Então, nesse processo todo, a gente está vivenciando realidades em que nem sempre o racional atua para que a gente possa ter uma compreensão maior disso e ter o mental, e mais do que o mental superior, o causal, atuando e conhecendo e tendo assim vislumbres de uma realidade transcendente para que a gente possa compreender as coisas que a gente está vivendo agora, aqui, nesse momento, ajuda muito na nosso autoconhecimento e na forma da gente preparar o nosso futuro, na forma da gente entender o nosso presente e de até analisar o que se passou, né? E analisar o passado. Nesse livro, O Homem e Seus Símbolos, né? Nós temos um capítulo que é depois do artigo de Jung, que fala sobre os mitos, que é de Joseph Henderson. E ele diz uma coisa interessantíssima e que eu trago aqui para vocês. As analogias entre mitos antigos e as histórias que surgem nos sonhos dos pacientes de agora não são analogias triviais nem acidentais. Existem porque a mente inconsciente do homem moderno conserva a faculdade de fazer símbolos, antes expressos através das crenças e dos rituais dos homens primitivos, e essa capacidade ainda continua a ter importância psíquica vital. Dependemos muito mais do que imaginamos das mensagens trazidas por esses símbolos, e tanto as nossas atitudes quanto o nosso comportamento são profundamente influenciados por eles. Então, a gente pode usar o mito para interpretar sonhos, para interpretar fantasias que a gente cria em determinados momentos de pouca consciência, desenhos que a gente faz quando a gente está falando com alguém, não está prestando atenção nem o que está fazendo direito. Então, tudo que a gente faz com pouca consciência, a gente está a gente está, digamos assim, como muitos dizem, né, no automático. Então, a gente está submerso a uma realidade do inconsciente, que esse inconsciente vai falar muito, né? Não são coisas só boas, não, viu, gente? Na verdade, o que vai mostrar para a gente que mito, que realidade, que caminho o nosso consciente está seguindo. Isso vai nos ajudar a autoconhecer, né? Não estou dizendo que é bom, que é ruim, mas estou dizendo que nos ajuda a compreender o que a gente precisa fazer diante da nossa realidade. Por outro lado, às vezes, as coisas que parecem ruins não são nem tão ruins. Então, a gente tem que ter todo um cuidado para entender melhor. Por isso que, às vezes, os mitos ajudam também a gente a perceber que nem todo mundo é totalmente bom, nem todo mundo é totalmente ruim. Os próprios mitos mostram isso, porque os deuses fazem coisas benéficas, muitas vezes. Vocês vão ver que Zeus, mesmo no final dessa história, é o salvador da pátria. Mas ele também já cometeu coisas, atrocidades, né, na história, a gente sabe nos mitos, né? Então, por isso que a gente precisa fazer essa conexão, como está retratado aí nessa ilustração, para que a gente possa tirar da essência dessas informações que estão lá no Bud, né? Porque eu comparo normalmente, não sei se vocês fazem isso também, mas eu comparo o Bud ao inconsciente coletivo, porque é ali que você consegue fazer uma conexão, né, com o seu self, uma conexão com realidades mais coletivas, né? E talvez o corpo causal, que seria o mental superior, ao inconsciente pessoal, que já está envolvendo a pessoa. Aí eu trouxe aqui até a ilustração da nova edição do Homem e Seus Símbolos, que está saindo agora, que toda vez eles mudam a capa, né? Bom,
No livro Cristianismo Esotérico, Anne Besant fala uma coisa bem interessante sobre os mitos, falando do Cristo mítico, né? Ela diz que um mito não é o que geralmente se supõe, isto é, uma história fantástica fundada num fato real ou mesmo sem esta base. O mito é infinitamente mais verdadeiro que a história. A história apenas nos mostra uma sucessão de sombras e o mito nos fala dos corpos que as possuem. Seria uma coisa bem kantiana, né? Uma coisa bem arquetípica, porque o arquétipo é uma realidade mais geral, mais genérica. Então, e o geral e o genérico digamos, é a matéria de que é feita o espírito, é a realidade espiritual, é a realidade universal, é a realidade eterna, nem sempre percebida com tanta clareza por nós. Então, a vida que nós vivenciamos na Terra é uma peça teatral. Por mais que a gente diga assim, a gente não está fingindo, né, quando a gente vive aqui, mas a gente está exercendo papéis, a gente está vivenciando papéis, experiências que estão acontecendo aqui, e a gente, na essência, sabe o que está passando aqui. A gente sabe que o que é que a gente tem que aprender aqui. A gente sabe o que é que a gente, por que que a gente nasceu em determinada circunstância, em determinada situação, para aprender o quê. Então, de certa forma, conectar com esta realidade transcendente é fazer a gente conseguir fazer isso com mais eficiência. Então, de alguma maneira, entender os mitos é entender essa realidade mais transcendente, né? O livro de Geoffrey Hodgson, desculpe, passei aqui. O livro de Geoffrey Hodgson, esse A Sabedoria Oculta na Mitologia Mundial, é talvez um dos livros de teosofia que mais falam sobre mito, né? Porque o tema é esse, então ele não aborda como em um capítulo, ele aborda o livro todo sobre os mitos, e vai ter alguns momentos que a gente vai recorrer a ele, né? Principalmente quando ele fala do princípio Eros, né? Então ele diz assim, ó, poucos dos personagens supostamente divinos e semidivinos realmente existiram. Pelo contrário, eles são personificações das forças geradoras da natureza e de suas interações contínuas. Porque, no fundo, por mais que arquetipicamente cada deus tenha um princípio que está associado a um ser, de uma entidade, talvez assim, de alta evolução, como, por exemplo, alguns seres, alguns deuses podem estar representando, né, como vocês vão ver aqui, que no mito de Eros e Psique, Afrodite pode estar representando os senhores do karma. Então, são seres que existem, mas ela não vai ser sempre os senhores do karma. Em algum momento, em um mito específico, ela vai estar representando esses seres que a gente conhece, né? E em alguns outros momentos podem estar representando outro. Então, por isso que a gente não associa cada mito ou cada deus sempre há uma mesma realidade dentro de uma perspectiva esotérica. E eles não existem nesse sentido, eles existem numa essência arquetípica que vai relatar uma mensagem, um aprendizado que a gente precisa ter em determinada situação, em determinado momento. E aí eu vou usar aqui uma terminologia junguiana que ele usa para interpretação de sonhos, interpretação de contos de fadas, interpretação de mitos, né, que é o chamado dramatis personae. O dramatis personae é uma abordagem que foca nos personagens que aparecem nos mitos, nos contos de fadas, nos sonhos, né, considerando-os como representações de diferentes aspectos da psique de quem interage com esses conteúdos, personificações de arquétipos, partes do eu, sombras, etc. Isso é uma terminologia que ele pegou do teatro. O teatro usa esse dramatis personae para se referir ao personagem que vai estar sendo vivenciado pela pessoa, que não é só feito de textos. Ele tem uma personalidade, ele tem um jeito de ser que precisa ser respeitado ao longo de toda uma história, e aquilo ali também, de certa forma, é uma leitura que se faz quando você interpreta um sonho, um mito, ou uma fantasia, ou determinada coisa que acontece na vida da pessoa, na vida da psique da pessoa. Agora, uma coisa que eu adianto para vocês, e que se vocês lerem o livro de Geoffrey Hodgson, é uma das coisas mais importantes que ele fala no livro, é que isso não é uma coisa só dele, porque Jung fala também, mas assim, todos os personagens de um mito, todos os personagens de um sonho, somos nós mesmos. É a nossa psique, é o nosso interior que está falando ali, que está atuando, que está sendo interpretado. A gente pode até
por conta do princípio da correspondência, como eu disse para vocês já anteriormente, pode fazer diferentes interpretações e até interpretações envolvendo outras pessoas, envolvendo o outro e envolvendo até mitos mais amplos que envolvem criação do universo, o nascimento do corpo mental superior. Em vários momentos a gente tem mitos que retratam coisas como essa, porque em várias civilizações isso foi pensado pelos filósofos e pelas pessoas que tentaram criar determinadas representações. Até alguns deles eram verdadeiros mestres de sabedorias que tentavam usar representações em histórias, em contos, para que as pessoas com a mente que ainda não seria capaz de absorver tudo, poder compreender melhor esses ensinamentos e poderem utilizar, o que é mais importante, utilizar esses ensinamentos para o seu benefício, mesmo não entendendo plenamente, mesmo não entendendo na essência, porque afinal de contas, nem mesmo os mestres de sabedorias entendem tudo. Eles entendem muito mais do que a gente e o tempo inteiro eles estão dizendo para a gente que nem tudo está ao alcance deles. O que está ao alcance deles ainda é muito acima do que o que está ao alcance para nós. Por isso que é um ganho enorme a gente conseguir aprender com eles o que eles têm a dizer para a gente, mas, de certa maneira, o que a gente encontra nos mitos, nessas histórias, é um pouco isso aí. Mas vamos adiantar aqui, porque o que a gente vai fazer agora é passar brevemente sobre cada personagem, sobre cada interpretação ligada ao sonho, do que poderia ser associado isso, né? Então, a própria psique está associada à alma, tá associado àquela realidade mais, digamos assim, passiva do ser, mais yin do ser, do que yang. Então, assim, mesmo que você pense assim, uma pessoa é do sexo masculino e ele tem um lado feminino dentro dele, e esse lado feminino, dentro da perspectiva psicológica, seria a psique, seria a alma, seria aquela realidade mais ânima, né? Aquela parte mais sensível, mais emocional, que ajuda a gente a compreender a realidade que está à nossa volta. E às vezes é pouco valorizada, porque na representação, né, do mito a gente vê as irmãs de Psique, que são invejosas, elas tinham afetos, tinham pessoas que estavam sempre rodeando ela, e elas casaram, e Psique não, no começo, né, da história. Então, há determinados relatos que dizem que no momento em que Eros se apaixonou por Psique, quando ele foi atingido pela própria flecha, como vocês viram no relato que eu mostrei no começo, no vídeo, ele não mais utilizou as flechas dele para as pessoas se apaixonarem por Psique. Por isso que ela ficou sem marido dali para frente. Mas existem alguns que interpretam de maneira diferente, né? Dizem que, por exemplo, Psique era tão venerada como a Afrodite, como uma deusa, pela beleza dela, que as pessoas consideraram ela como uma estátua, era como uma pessoa distante. Então, de certa forma, é algo que, aí que se você analisar que essas pessoas que não casavam com Psique são parte da nossa própria psique, o que é que isso representa numa análise psicológica e esotérica? Significa que nós estamos distantes da nossa essência, da nossa alma. Nós ainda consideramos a alma uma coisa inatingível. Então pensamos que nenhuma meditação vai permitir que a gente consiga atingir a nossa alma. Não, através de uma meditação, sim, a gente consegue transcender e ter acesso à nossa alma, mas a gente não tem essa percepção. Então por isso que esse casamento acaba não acontecendo. Das outras realidades, né, da nossa psique terem uma relação com a nossa própria alma, né? A própria Afrodite aí nessa hora é uma pessoa invejosa que tinha uma beleza magnânima, e no momento em que a beleza de Psique ofuscou a dela e fez com que as pessoas que davam oferendas no templo dela passaram a dar oferendas a Psique como se ela fosse uma deusa, causou uma inveja, né? E isso nada mais é do que justamente as interações internas da gente não conseguir relacionar muito bem o nosso eu essencial do nosso eu verdadeiro, né? Do nosso eu, do nosso ego, ego no sentido psicológico, né? A nossa personalidade, a nossa persona, não conseguindo interagir e perceber que determinadas coisas que a gente está utilizando na nossa vida, elas são muito superficiais. E se a gente conseguir perceber que naquela atitude superficial tem uma essência muito mais grandiosa, muito mais evoluída, né? Por exemplo,
Uma pessoa que quer ensinar, né, como um professor, por exemplo, às vezes tem aqueles professores que se sentem muito, digamos assim, o ego muito inflado, né? Eles acham que eles são os bons, e aí tem uma aula dele é magnânima, é maravilhosa, e aí nem se preocupa com se o aluno está aprendendo. A essência da tarefa do professor é ensinar. Então, se ele não estiver ensinando, não importa se ele tem uma boa expressão, se ele é uma pessoa capaz de falar de cor as coisas que ele vai dar aula para o aluno. Então, isso é como se fosse ele, como na Afrodite, ele se autovalorizando, ele se tornando um deus naquilo que ele faz, mas percebendo que ele não atinge as pessoas porque ele não consegue fazer o que é mais importante, o que é dentro do processo da alma, né? Bom, o Eros, na verdade, é a contraparte, é o lado mais racional da história, é o lado, de certa forma, ânimos, né? É aquela que vai, de certa maneira, perceber quem precisa juntar aqui, e também é o princípio da atração, é o princípio que vai fazer com que a gente se apaixone, ou se conecte, ou se ligue de alguma maneira por amizade, por amor, alguma coisa desse tipo. Vou passar mais rápido, porque senão a gente não consegue, né? Eu estou vendo aqui que o tempo está curto. Bom, as irmãs de Psique são aquelas que são invejosas e que, de certa forma, são realidades humanas que estão sempre puxando a gente para separar a gente da nossa alma e fazer com que a gente não consiga conquistar nossas realidades. E elas acabavam casando porque elas fazem parte do mundo cotidiano, do mundo do dia a dia. Então, o casamento delas era um casamento comum, enquanto que o casamento de Psique seria um casamento alquímico, um casamento de uma realidade mais profunda. Apolo, que era o detentor do templo, né, que foi visitado pelo pai de Psique para verificar se ela realmente estava sendo maldita pelos deuses, ele na verdade corroborou com Eros, porque quando Afrodite deu uma ordem a Psique para que, ó, parece que a bateria tá, eu tenho que ligar aqui, parece que acho que está desligado aqui. Bastante. E aí? Desculpem aí, é porque eu tinha deixado desligada aqui a bateria. Então, assim, o Apolo, ele é a representação daquele ser que ajuda a gente, né, em determinada situação para fazer a união acontecer, porque é um auxiliar invisível, um dos auxiliares invisíveis no lado transcendente, mais transcendente, né, como se fossem anjos, né, em níveis superiores, porque ele, de certa forma, quando viu que Afrodite tinha dado uma ordem a Eros e Eros estava apaixonado, não queria cumprir aquela ordem, que seria fazer Psique se apaixonar por uma pessoa ruim, um monstro, né? Ele, na verdade, colocou uma informação no oráculo dele, né, de que isso ia estar acontecendo, e no fundo, não era o monstro verdadeiro, o monstro era o próprio Eros que estaria disfarçado de monstro. O próprio monstro em si tem um significado, né? O significado da sombra, aquele significado de algo que a gente enxerga como ruim, mas no fundo não é ruim se você olhar, porque a gente cria aquela mácula, aquela coisa tão. E pior do que aquilo que parece ser ruim na nossa sombra é a gente não enfrentar e não descobrir o que tem de ruim mesmo e não separar o joio do trigo com discernimento e entender o que é que precisa ser trabalhado em nós, dentro daquilo que é considerado um monstro. Zéfiro, que é o vento oeste, para a mitologia grega, cada vento tem um significado. O vento oeste, né, tem o vento norte, o vento sul. O vento oeste, ele é o símbolo de coisas benéficas que vão acontecer na nossa vida, né? Benefícios, coisas, porque ele prenuncia a primavera. Então, de certa forma, se ela tivesse condições de interpretar isso, né, ela veria que quando ela foi levada para aquele abismo e foi levada por Zéfiro, ela estava levando para um lugar bom, positivo. Então, isso, de certa forma, simboliza a gente perceber, tentar perceber os sinais que estão à nossa volta, os símbolos que estão à nossa volta, que às vezes a gente não enxerga, né? E o Zeus, que seria aquele Deus que no final nos beneficiou, é como se fosse aquele que trouxe o benefício por conta de algo positivo que a gente fez na nossa vida, na nossa trajetória. Então, Zeus nem sempre é bonzinho, mas nessa hora foi bonzinho, porque Zeus está sendo o retrato daquele que cumpre o que precisa ser cumprido dentro da lei de causa e efeito, né? E Adonê, que é o fruto de tudo isso, né? É o símbolo do prazer, mas como eu disse a vocês, tudo que tem lá no nível mais embaixo tem no nível mais sutil, mais transcendente. Então, esse mesmo princípio de prazer que presente no resultado
da ligação entre Eros e Psique, é o mesmo princípio que nos faz evoluir, porque a gente tem vários mecanismos na nossa vida de coisas que nos dão prazer e que precisam acontecer naquela fase evolutiva em que nós estamos, e lá na essência desse prazer tem uma vontade espiritual e que pode ser direcionada. Em outras palavras, tudo que acontece num chakra, por exemplo, como o chakra sacro, que está associado à sexualidade, também vai acontecer dentro dessa mesma energia algo que é criação e que está no chakra laríngeo, que tem a ver com a criatividade, tem a ver com criação e está associado a coisas benéficas. Então, a gente tem um mesmo princípio atuando em várias instâncias. Então, o que está embaixo é como o que está em cima. Não é à toa que a gente está chamando atenção para esse princípio importante. Não estou conseguindo passar. Pronto. Então, assim, depois tem uma coisa que se chama interpretácio simbólica, que além de interpretar os personagens, a gente precisa interpretar o simbolismo que está ali por trás de cada coisa, que é o foco nos símbolos, né, e suas interpretações dentro da linguagem simbólica do inconsciente. Os símbolos míticos, oníricos e intuitivos são vistos como expressões do inconsciente e podem ter múltiplos significados. Então, por exemplo, está aqui repetido, né? Então, os serviçais invisíveis que aparecem para Psique quando ela está lá no palácio de Eros, simbolizam os nossos auxiliares invisíveis. Repare que isso aí está uma interpretação facílima e direta, né? Aqueles que nos ajudam e que a gente não consegue ver, né? A Psique, junto com a Afrodite, no momento em que ela coloca provações para a Psique, para a gente está claro também, a gente tem no nosso processo de iniciação, a gente tem provas que a gente vivencia, né? Os mestres de sabedoria falam muito que chega um estágio em que a gente tem que passar por provas, e a todo momento a vida está trazendo provas para a gente cumprir e a gente tentar ver se consegue sublimar e alcançar estágios mais evoluídos em função dessas provas que a gente vai vencendo, né? Então, por isso que eu disse que a Afrodite, em determinado momento, atuou como os senhores do karma, né? E aí, essas provas que ela trouxe para a Psique foram esse processo aí de crescimento dela. A traição que ela proporcionou é aquela coisa, né, de você ter as suas mazelas terrestres, né? Aquelas coisas que precisam ser corrigidas. Então, o momento em que ela duvidou de Psique foi um momento em que ela tentou, ela tinha tudo de bom e de maravilhoso ali, né? Então, aquela queda que acontece de amadurecimento também, de certa forma, porque a gente sai de um pedestal tendo tudo do bom e do melhor, meio que aconteceu com Adão e Eva, né? Na queda do Éden, e meio que acontece toda vez que a gente passa por um processo de cair na real, de vivenciar o que a gente precisa viver dentro da nossa realidade, né? Eu sempre interpreto isso como um andador, né? Que é necessário até determinada idade, quando a criança não consegue se locomover, e depois ele passa a ser prejudicial se você não elimina e você continua permanecendo. Então, é importante a gente entender que nessa hora uma coisa vinda de mão beijada é algo que em determinado momento a gente precisa, como na infância, né? Que a gente precisa dos cuidados dos pais e em determinado momento tem que superar isso. Então, a traição de Psique simboliza, de certa forma, esse momento. A descida do submundo também é claro para a gente que é algo que acontece em vários mitos, né? Aquele momento em que a gente tem que descer, representando no macro a própria criação, o próprio processo de involução e evolução, pode ser a representação do Manvantara Pralaya, pode ser a representação também no momento em que você, quando precisa superar alguma coisa que você tem lá, que é ruim, e que você não consegue nem admitir, porque é tão ruim que você tenta esconder de você mesmo. Então, descer lá no fundo do poço, até causando depressão para a pessoa, e descobrir alguma coisa que precisa ser melhorada em você, é essa representação da catábase, né, que é o termo que se chama, né, dentro da psicologia, e também bom, que deu origem à palavra catarse, né? Que Freud usou nessa coisa de você enfrentar e tentar encontrar a resposta melhor para poder resolver aquele problema, né? Nos livros de Dante Alighieri, né? O Inferno de Dante é essa descida para que a pessoa possa compreender o que é que tem de pior que se pode vivenciar e depois superar isso dentro de uma realidade melhor. O sacrifício da alma é aquele momento em que ela, de certa maneira, comete um segundo erro, né? Que é a caixinha de Afrodite, porque ela estava se sentindo já tão rejeitada
por Eros em determinado momento por ela ter cometido o primeiro erro, e aí ela estava fazendo as tarefas todas de Afrodite, e em determinado momento, quando Afrodite deu a última tarefa que Afrodite acreditava que ela não iria conseguir, porque ela iria para o limbo, né? Iria para o submundo e não iria voltar mais, porque ela descobriu através dos deuses que existia uma forma de ela ir para o submundo e poder voltar, e quando ela volta com a caixa de Afrodite, que é a caixa onde tem a beleza, e Afrodite alegou que ela queria renovar a beleza dela, e quando ela soube que a caixa era para renovar a beleza, ela pensou: bom, Afrodite já tem beleza demais, eu posso também pegar um pouco dessa beleza, porque com todas as tarefas que eu realizei, eu comecei a perder a minha beleza e a ficar cansada, etc. Então ela rouba essa beleza de alguma forma. E isso aí é a vaidade presente, né? De certa forma. Então, é um último momento em que ela teve a vaidade e essa vaidade fez ela sucumbir. Mas, felizmente, um outro lado da psique mostrou que a vaidade é um problema humano, uma questão humana, mas que não é uma coisa tão que precisa ser superada de alguma maneira, mas não é nenhum absurdo, um crime imperdoável para se morrer no inferno. Afinal de contas, ela nem no inferno permaneceu, ela conseguiu sair do inferno sem morrer, e de certa forma ela estava ali sendo acolhida por Eros, e Eros ajudou a ela a se reerguer de novo depois disso. Então, o sacrifício da alma é esse momento de você vivenciar as coisas mais lá do fundo e depois superar e subir e voltar novamente, e ter algo dentro de você mesmo para ajudar a você se erguer. Então, nessa hora, Psique ainda não tinha asas, mas Eros era quem tinha asas que permitiria ela subir de novo e crescer e voltar de novo para a realidade do mundo. O veredito de Zeus foi um veredito, né, de que ela viveu tudo que essa experiência toda e precisava diante dos deuses mostrar a ela é, de que Psique precisava se tornar uma imortal, e se tornando imortal, ela conseguiria talvez até a bênção, né, como conseguiu a bênção de Afrodite, porque o grande problema que havia de Afrodite com Psique, sabe-se já no fim do mito, é que ela não conseguia admitir uma pessoa mortal que fosse venerada pelos homens mais do que ela, e quando ela percebeu que a Psique passou a ser a esposa do filho dele, com o casamento que acontece logo em seguida, e ela se tornando imortal, então ela passou a entender melhor e não perseguiu mais Psique, e as coisas melhoraram, porque as coisas passaram a ser melhores, resolvidas dentro da psique, dentro da realidade, né, que a gente entende como psiquismo humano, né? Então, essa representação de Eros e Psique como conexão entre alma e espírito, entre o ânimas e o ânimo, numa linha esotérica, numa linha psicológica, é justamente esse equilíbrio, esse momento em que você consegue perceber que a deusa Vênus, que é a deusa também da beleza, mas numa beleza no nível transcendente, porque é a harmonia que faz com que a beleza exista. Então, ela conseguiu fazer a harmonia acontecer, porque ela já não estava mais contrariando as realidades que aconteciam com Psique e Eros, né? Então, por isso, o amor de Eros e Psique se torna eterno nessa comunhão entre ânimos e ânima, entre espírito e alma. Bom, para a gente fechar, porque o tempo já está terminando, eu trouxe só aqui uma passagem bem interessante de Jung, que é do livro Sobre o Amor, que são coletâneas de passagens de falas dele, que ele diz o seguinte: você ama alguém, identifica-se com ele, depois volta-se naturalmente contra o objeto de sua afeição e oprime-o por meio da sua identidade óbvia demais. Você o trata como se fosse você mesmo, e naturalmente surgem então as reações. É uma ofensa à individualidade da outra pessoa e um pecado contra a sua própria individualidade. Essas reações são um instinto extremamente útil e importante. Você vivencia cenas e decepções para que finalmente tome consciência de si mesmo, e então o ódio desaparece. Então ele fala claramente aí que a gente, em determinado momento, quando assim coloca projeções na outra pessoa nessa interação, isso agora já não mais entendendo só a Eros e Psique como algo que ocorre dentro da gente, mas também dentro da gente, porque no momento em que a gente percebe algo no outro que precisa ser melhorado, a gente acaba percebendo uma identidade, né? Então a gente acaba colocando para fora uma coisa que a gente precisa trabalhar internamente, né? Então por isso que a gente quase sempre, quando critica alguém, a gente precisa parar um pouquinho, respirar e ver assim, aquilo que eu critiquei o outro, com certeza eu tenho dentro de mim.
Então eu estou criticando a mim mesmo, que é uma projeção. É essa realidade acontecendo do ânimas e o ânimo, do ânimos e ânima acontecendo dentro de nós, nessa interação, né, na relação, porque o ânimos e a ânima, eros e psique, interagem todas as relações humanas. Eu vou até passar aqui rapidinho, não vou poder aprofundar isso, mas este é um livro mesmo que de um amigo meu chamado que é astrólogo Alexei Dodsworth, que ele fala dos 6 caminhos do amor. Ele fala que existem 6 formas de amar. O amor-paixão, que é o patos, fica claro no momento que a gente entende que paixão é aquela coisa fervorosa, né? É aquela coisa que cega, o amor é cego, está relacionado a essa afirmação. O amor pragma, que é o amor conveniente, aquela coisa do casamento por conveniência, ou até uma relação por conveniência, você está ali do lado da pessoa, às vezes é até inconsciente isso, mas acontece. O filia, que é o amor de amizade, em que você troca ideias com pessoas, você dialoga mais, você compartilha. Geralmente o amor que tem mais DR, é esse aí, o filia. Depois tem o ludus, que é o amor jogador, um amor que está associado ao seduzir, jogos de sedução, brincadeiras, pessoas que apenas ficam com a outra e ficam às vezes com mais de uma, então às vezes tem aquela coisa do relacionamento, digamos, aberto que existe hoje, né? Então acaba acontecendo por aí. Tem o ágape, que é o amor compassivo, né? Que é aquele que cuida mais, que tem um sacrifício, tem uma devoção de alguma forma, né, sobre o outro, então de alguma forma há algo mais do que simplesmente as relações todas que já vimos antes. E tem uma informação que diz que Eros é o amor carnal. Só que ele é o amor carnal, mas justamente no momento em que ele se une à psique, ele passa a ser um amor incondicional, um amor universal, um amor mais verdadeiro e mais profundo. Então, ele é um amor que passa por todas essas experiências. Todas essas formas de amor são importantes, cada uma com sua função. Tem até esse astrólogo faz relações mostrando que como os signos interagem com esses amores. Então, cada signo tem 2 amores, pelo menos, somados aí nesse processo todo, na interação com as pessoas, e é bem interessante a abordagem dele nesse livro. Eu recomendo, é um livro bem interessante. Não foi escrito há pouco tempo, mas tem informações bem ricas, bem interessantes. E eu vou só fechar com 2 vídeos rapidinho, porque o tempo já estourou, que é assim, esse livro de Bruce Lipton é bem recente, foi lançado há pouquíssimo tempo, que é o efeito lua de mel. Bruce Lipton é aquele autor do livro Biologia da Crença, e ele diz: quando as células descobriram como trabalhar juntas para criar organismos de todos os tamanhos e formas, os organismos multicelulares mais desenvolvidos também começaram a se organizar em comunidades. Nós, humanos, podemos viver sozinhos mais tempo que formigas isoladas, mas corremos o risco de perder a sanidade, porque essa necessidade de interagir com o outro é algo latente em nós, é algo presente, algo muito forte. E se no livro A Biologia da Crença ele falou que a crença é algo importantíssimo para a nossa vida, para a nossa saúde, porque pessoas que não estão bem de saúde, com a própria crença conseguem evoluir. Nesse livro, que é bem fininho, por sinal, ele fala algo mais do que a crença, ele fala do amor, né? Ele mostra como pessoas que vivem em eterna lua de mel, como elas têm uma saúde muito grande, o próprio relacionamento também acaba sendo uma saúde muito boa, e como as pessoas vivem melhor e como conseguem criar uma atmosfera melhor dos que estão à volta e tudo mais, né? Então, por isso que no livro Sabedoria Oculta na Mitologia Mundial, o Geoffrey Hodgson fala desses 3 eros aqui, né? O eros cosmogônico, eros eletromagnético e o eros da natureza, e isso retrata aquilo que a gente já falou da possibilidade da gente interpretar o eros em vários níveis. Mas isso eu vou deixar para vocês estudarem, porque é muito profundo, tem muita coisa para estudar dentro dessa realidade, mas o que eu posso adiantar só que desde o Manvantari para lá e até o polo positivo e negativo dos átomos tem a presença de Eros nessa realidade aí, certo? E ele fala isso o tempo inteiro. E aí eu encerro com uma frase de Helena Blavatsky, de Glossário Teosófico. Os estudos modernos de mitologia comparada lançaram muita luz sobre a gênese do mundo, do homem e dos deuses, bem como sobre a história e a evolução das principais religiões do globo. Para todo pensador, é de suma importância examinar com maior atenção os mitos,
sob todos os aspectos, descobrindo as verdades transcendentais ocultas no fundo de tais ficções. E a frase de Joseph Campbell, que encerra: o mito é o sonho público e o sonho é o mito privado. Ok, Marcos, Deixa eu. podemos interromper aqui. é, de- Você tira o compartilhamento aí que eu não estou. Ah, pronto. Beleza. Pronto, ok. Eu passei muito do horário, não? Não, meu querido, não se preocupe. Hoje estamos tranquilos, não temos teosofia e arte, então Ah, certo, pode relaxar. certo. Sobre esse aspecto aí da simbologia, eu achei muito interessante essa abordagem que você fez. E aí, uma coisa que me intriga muito é o fato dela não poder ver o Olá, rosto do pessoal, amado tudo bem com dela. vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me Desculpe, conhece. Eu queria saber qual é a Hoje sua nós opinião. É vamos pelo fazer fato um dela ser trabalho com mortal, ela não poderia estar. Deixa eu só. Pessoal, vou manter aqui o eu acho que eu microfone estava fechado. aqui com o vídeo. Ah, é o seu YouTube, né? O Saiu um fato dela tiozinho, não ser foi? mortal, ela não poderia ver o rosto da divindade, daquele amor que estava em outro plano. Como é que você vê o fato dela não poder ver o marido, o rosto do marido dela? De certa forma, ela ali estava, digamos assim, transitando por uma fase, né, de amadurecimento. Então, foi um momento em que eles já estavam, a pessoa está se descobrindo, né? Então, a relação de Eros e Psique é um processo também de amadurecimento. Então, você ainda não consegue ter uma visão plena de suas realidades sutis, né, nesse processo de, né, no momento em que você ultrapassa, né? Um pouco o que aconteceu com a queda, né, de Adão e Eva, né? Então, aquele momento em que, então, a gente entende por uma interpretação macro que eles dois ainda estavam separados e um não podia entender, compreender o outro completamente, plenamente. Dentro da perspectiva psicológica, Jung diz que quando a ânima está no consciente, o ânimo está no inconsciente. Então, a gente não consegue ter os dois atuando sempre, o tempo inteiro. Então, é a pessoa ser mais pensamento, ser mais sentimento, né? Numa interpretação psicológica. Numa interpretação esotérica, a gente entende que a gente não tem ainda, por mais que a gente busque a nossa realidade, quando a gente tenta, numa meditação, transcender e buscar o Budi, buscar uma realidade menos mental, ou, digamos assim, sair daquela agitação mental que até os Yoga Sutras de Patanjali falam, a gente sai muito da realidade, né, do nosso mundo físico. Então a gente vive muito o espiritual, mas não vive muito o físico. Quando a gente vive muito o físico, não vive o outro. Então, isso em psicologia é chamado de enantiodromia, né? Unilateralidade de um lado do outro, ou também simultagnosia, coisas que a gente não pode vivenciar ao mesmo tempo. Isso Jung trouxe até da época da física quântica, que dizia que o princípio da incerteza, você não pode ver uma velocidade nem a posição de um elétron ao mesmo tempo. Então, isso é uma condição humana nossa, né? De trabalhar muito numa coisa e deixar a outra de lado. E aí a gente faz esse exercício inúmeras vezes, até o momento que a gente consegue integrar. E o integrar é esse casamento que a gente faz interno, essa união que a gente precisa fazer, né? Se a gente for aprofundar mais, a gente teria que dizer o seguinte, que nas operações alquímicas que a gente até falou no vídeo lá, que está no nosso canal, que assim, primeiro, as últimas etapas da Opus são separatio e unium. Aí você diz assim, a separação e a união é mais ou menos aquela coisa de você vir do alto, né, da criação, separar e depois voltar à união, mas também é uma outra coisa. Quando a gente está no estágio final da nossa evolução espiritual, a gente precisa separar dos nossos sentimentos todos os sentimentos que a gente já viu que não foram bons para a gente, vai deixando eles de lado e vai superando, superando, e vai deixando nossa razão também, todas as coisas, todos os pensamentos, é um pouco tentando purificar o astral e o mental. Então, depois que a gente separa os dois, a gente pega o que tem de bom dos dois e une. Então, a separação não é uma coisa contraditória de separou para depois unir, não. A gente separou filtrando o que tem no ânimos e no ânima, o que tem no emocional e no mental,
separando os dois, tendo o que há de mais puro dos dois, depois juntando essas coisas mais puras que tem dessas duas áreas. Aí a gente consegue um resultado mais preciso. Então, uma interpretação profunda, alquímica de tudo isso que a gente falou agora é isso que eu falei agora, né? Nessa tentativa de unir essas duas essências, esses dois princípios, né? O princípio Eros e o princípio Psique, dentro de uma instância evolutiva maior, numa transcendência, né? Que vem pela frente da nossa evolução. Você falou que um dos autores aí faz muita relação da psique com o lado feminino, seria o nosso lado emocional. E aí a gente vê que ela encontra o seu esposo durante a noite, ou seja, durante o sonho, durante o sono. E essa história de psique, eu adorei o videozinho, você está de parabéns, foi muito legal. Eu não conhecia, não tinha lido. Isso mostra realmente algo assim meio iniciático da emoção, do aprimoramento da emoção, para ela poder encontrar esse amor e vivenciar esse amor e ser reconhecida pelo Olimpo ali como um ser também imortal. Eu achei muito bacana. Parabéns aí pela palestra. Se alguém quiser fazer algum comentário, Uma pessoal, fica coisa à também vontade aqui no interessante Zoom. nisso que você falou é assim, a gente costuma precisar ver para crer, né? A gente, ela, por exemplo, tinha ali uma realidade bem interessante. É um pouco aquela coisa de você ter que, é um pouco lei de São Tomé, né? Aquela coisa, tem que pegar, tem que ver, tem que sentir. Não, ela tinha uma vida perfeita, né? Com tudo vindo às mãos dela. Eu não posso deixar de falar também uma coisa importante que é assim. Há autores que lembram para a gente que esse relato tem um cunho nos dias de hoje, um pouco assim, datado, porque nos dias de hoje a gente enxergaria essa, essas, esse mito muito machista, né? Aquela coisa de, porque a mulher esperando ter um casamento maravilhoso e depois vindo um monstro e ela tendo que se submeter a passar por uma vivência dessa, de ir para ser levado para um outro, para um castelo, etc. Mas a gente tem que entender a essência que, no fundo, está sendo dito ali que internamente é como se representasse uma pessoa que não está tendo fé, muita fé, né? No que já até está acontecendo dentro dela, né? Quantas pessoas não têm uma intuição e não aceitam a intuição? Diz assim, não, eu não sei se é verdade. Será que é? Será que não é? Aí depois descobre que é verdade depois que passou. E aí não viveu aquela intuição, não fez aquela intuição. Tem uma professora que eu lembro sempre, uma professora lá na faculdade que trabalhava com ecologia, ela já se aposentou e ela dizia para mim assim, Marcos, eu levava às vezes 3, 4 anos para descobrir uma coisa dentro da área ecológica que eu já sabia, mas eu não tinha como provar. Eu não vou mais ficar nessa de ficar querendo provar, não. Eu vou fazer, vou seguir minha intuição. Porque quantas e quantas coisas ruins eu fiz porque eu não segui minha intuição e tive que provar, tinha que provar. Entendeu? Então, é um Entendi. pouco isso, né? Não, muito bacana. Bom, pessoal, não temos perguntas aqui. Nós vamos então caminhar para a finalização aqui da nossa live, agradecendo imensamente o Marcos por trazer essa história muito interessante, muito cheia de símbolos e com certeza dá para aprofundar muito nisso aí. Agradecemos bastante quem está aqui no YouTube, quem está no Zoom. E lembrando, pessoal, que no próximo sábado nós teremos aqui também o nosso querido Francinaldo Freire, vai falar alguns aspectos aí da doutrina secreta. E não deixe também de acompanhar a nossa programação. Lembrando que no final do mês nós temos aí o nosso anual encontro, nossa escola de inverno, nós estamos divulgando aí. Peço que vocês acompanhem. Quem não, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube, temos Facebook, tá divulgado aí esse evento. Fica o convite, é um evento que vai ser híbrido e presencial aqui em Brasília, próximo a Brasília, o ITB fica aqui em Braslândia, quem puder participar presencialmente, teremos aí, vamos receber Vicente Hauchin, um importante teosofista que mora nas Filipinas, que é criador das escolas teosóficas lá, e é uma proposta, um propósito aqui do nosso querido Otávio Marquezine de também instituir essas escolas aqui no Brasil. Bom, vamos finalizar então agradecendo mais uma vez nosso querido Marcos Queiroz por disponibilizar aí tempo e pesquisa para trazer para nós essas pérolas aí de sabedoria. Lembrando também que ele tem um canal no YouTube, pessoal, é o Marcos Queiroz, lá ele traz uma série de assuntos, temas ligados ao ocultismo, alquimia, teosofia, astrologia, tarô, enfim, muita coisa legal para assistir. Ok? Um fraterno abraço a todos, pessoal, e voltamos na próxima semana. Um grande abraço para todos, todas.
Um abraço, pessoal.